Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para o próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão com Flávio Augusto. A única coisa que passava pela minha cabeça naquele momento era o que eu iria fazer, já que além de não entrar na multinacional, eu já estava cumprindo um aviso prévio na escola de inglês. Sabia que eles queriam que eu ficasse, mas dizer que tinha dado tudo errado na multinacional não era uma boa notícia, uma boa tática. No fim, enquanto cobri as férias do meu diretor, aproveitei essa oportunidade para produzir o melhor resultado do ano, mesmo entre feriados natalinos. Ao regressar e constatar o resultado, ele partiu para cima novamente para tentar me convencer a permanecer. Então, daquela vez, ele conseguiu. Ao saber que eu tinha aceitado ficar na empresa, o presidente Mário Magalhães, que morava em Porto Alegre, me convidou para uma reunião com ele para ficar hospedado em sua casa. Aquela foi a primeira vez, prestes a completar 20 anos de idade, que eu peguei um avião. Chegando em Porto Alegre, ele foi me buscar no aeroporto com um carro que me impressionou. Era um Saturno, um modelo esportivo importado, coisa raríssima no Brasil naquela época. Aos 32 anos, Mário era uma grande inspiração para a empresa. Seu sucesso e competência em vendas serviam de referência para todos. Ao chegar em sua casa, uma mansão com uma vista linda da cidade de Porto Alegre, tive a impressão de estar visitando uma daquelas casas de Los Angeles que costumava ver em filmes. No entanto, os 2 dias que passei com Mário serviram para, além de conhecer um mundo que não conhecia, nos aproximarmos e para ele me consolidar dentro de seu projeto. Mário, a partir daquele momento, percebeu o meu potencial e passou a me observar mais de perto. Assim começava o ano de 1992, o ano em que me casei com Luciana. O mais interessante é que, de uma situação em que me encontrava extremamente desmotivado e me desligando da empresa, tudo se reverteu numa nova oportunidade com mais prestígio e gás para começar um novo ano. Isso mostra que não devemos tomar decisões em meio ao caos e no impulso. Naquele caso, tive uma chance dada pelo Sr. Adilson, que não permitiu que eu fizesse uma grande cagada na minha vida, me tornar funcionário cheio de direitos de uma multinacional. Dessa vez, eu não tenho 2 ou 3 hipóteses de decisões que eu poderia ter tomado como direção nesse trecho de minha história, uma vez que não tive mérito algum na decisão desse ponto de inflexão. Tudo foi 100% mérito do Sr. Adilson, que me livrou do caminho convencional. Até hoje, nunca conversei com ele novamente. Vou providenciar este encontro. Já fiquei sabendo, através de meu tio, que ele não se lembra de tantos detalhes dessa história. Acontece, já que ele cuidava de milhares de coisas em seu dia a dia como gerente geral. Por muitas vezes pensei no que teria levado o Sr. Adilson a melar o meu projeto de CLT. Seria muito conveniente eu me convencer de que eu era bom demais para aquele trabalho, mas sinceramente não penso que o mérito seja meu. Um dia vou perguntar a ele sobre isso, mas me atrevo a cogitar que naquele momento que o Sr. Adilson, do alto de seus 60 anos, enxergou em mim uma versão do Adilson de 19 anos, cheio de sonhos que foram sepultados dentro de uma corporação burocrática e cheia de limitações, acho que ele pode ter pensado: não vou deixar esse moleque cometer os mesmos erros que eu. Talvez por isso eu tenha preservado um pouco do Sr. Adilson dentro de mim em todas as vezes que eu escrevo, seja num livro, nas redes sociais ou no aplicativo do Geração de Valor, a fim de encorajar que as pessoas lutem pelos seus projetos e jamais abram mão disso em troca de falsas seguranças e promessas que levam às salas cinzas, desarrumadas e sem iluminação,
como a do senhor Adilson. Aqui vale a pena fazer uma ressalva do capítulo 12, versículo 12 de Jó, que é o que? Com os idosos está a sabedoria e na abundância de dias o entendimento. Isto falo por conta da sabedoria que essas pessoas têm, ou seja, aqui o Adilson mesmo, o próprio Flávio Augusto relata que dos altos dos seus 60 anos, possivelmente ele enxergou isso no Flávio Augusto, para que ele não permitisse ele tomar essa decisão. Continuando. No entanto, na parte que me toca, digo que eu poderia voltar com o rabinho entre as pernas para o meu antigo trabalho, para pedir uma oportunidade e permanecer, mas naquele caso optei por trabalhar duro durante as férias do meu diretor. Usei aquilo como estratégia para receber novamente o convite para permanecer na empresa. Foi justamente o que aconteceu. Assim reverti a situação e superei mais um desafio. Ocorre aqui uma coisa bastante interessante que vale a pena ressaltar. O fato de ele ter acreditado que ele poderia fazer para reverter não foi o suficiente, ele acreditar, ou não é o suficiente para qualquer pessoa. É necessário que você tenha um plano estratégico para que você possa trabalhar em cima dele, para que se realize essa sua crença e essa fé que você tem de reverter a situação. Então, ou seja, crença mais ação, fé mais atitude. Aí você reverte. Porque diz em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Continuando, para que você tenha uma ideia do impacto que teve este ponto de inflexão em minha vida, tanto o meu tio como o presidente da escola de inglês em que eu trabalhei vieram trabalhar comigo na WhatsApp anos depois e continuam até hoje ao meu lado. Aí aqui no próximo capítulo ele vai contar uma história de outra fase que diz: tudo caminhava bem, aliás, muito bem, obrigado. Depois de todo o conflito interno que quase redundou em minha saída para trabalhar numa multinacional, engatei nova fase como gerente júnior. Foi a fase em que, além de vender, aprendi a recrutar e a treinar novos vendedores. A experiência de liderar pessoas com bem mais idade do que eu e ouvir constantemente: nossa, como você é novinho, sempre me lembrava de que eu não podia perder tempo, tinha ainda muito o que conquistar. Assim que cheguei de minha lua de mel em Xerém, durante a última semana de 1992, comecei o ano de 1993 com muito gás. Agora, recém-casado e ao lado de uma mulher como Luciana, renovei meus objetivos. Entrei naquele ano dizendo aos quatro ventos: vou arrebentar. Minha decisão de produzir, crescer e ganhar dinheiro para me mudar para mais perto do trabalho, longe dos tiroteios que ouvimos em nossa primeira noite e que se tornaram parte da rotina, estava tomada. Ninguém me impediria. Como ganhava variável de acordo com os meus resultados, bastava produzir mais para ganhar mais. Com os meus resultados bem acima do ano anterior, em maio de 1993, fui promovido a diretor comercial, com plenos 21 anos, e recebi uma proposta para abrir uma escola da rede na Venezuela, na cidade de Valência, num projeto de me tornar sócio na expansão da empresa naquele país. Lembrando que, em 1993, Hugo Chávez estava preso e a Venezuela era um país fantástico, com uma economia estável, pleno emprego e com uma das maiores rendas per capita da América Latina. Enquanto o Brasil tinha inflação de mais de 80% ao mês e carros chamados de carroças, na Venezuela a frota era a mesma dos Estados Unidos. Qualquer pessoa tinha um celular e viajava para Miami, e viajar para Miami custava $200. Pedi uma semana para conversar com a Luciana
e avaliarmos juntos se aceitaríamos aquele desafio. A proposta parecia promissora, mas dependia de uma boa arrancada na primeira escola. No mercado, leis e culturas diferentes além do idioma, é claro. Pelo menos nesse quesito, eu estava bem tranquilo. Já sabia falar com fluência. Buenos dias e buenas noites. Nada mais. Mas, para que falar espanhol se meu trabalho seria vender e treinar venezuelanos na área de vendas? Bem, isso eu deixei para resolver depois. Eu e Luciana resolvemos aceitar a proposta. O que determinou aceitarmos foi que chegamos à conclusão de que se tudo desse errado, perderíamos tudo que tínhamos, quase nada, mas voltaríamos para o Brasil falando espanhol. Aqui, quero dar uma pausa e refletirmos com vocês a palavra de Deus, que diz em Lucas capítulo 18, versículo 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. O que isso tem a ver com a história do Flávio Augusto? Antes dele aceitar a proposta, a primeira coisa que ele faz é pedir tempo para avaliar a proposta junto com a sua esposa, ou seja, 2 unidos, que diz aqui em Gênesis, ele se casou, não foi? Então Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: deixará, porém, o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á ou apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, como pode ele ocultar o que ele vai fazer da sua esposa? A partir do momento que ele se une a ela e se submete a consultá-la e tomar uma decisão, os 2 juntos, é claro, as forças se tornam maiores e o Senhor está com eles, independente deles saberem disso, acreditarem nisso ou não. Isso é uma lei universal, determinada, estabelecida por Deus, claro. Agora, em Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então ele foi buscar o acordo de sua esposa para que não houvesse divergência entre os 2 e entrassem em conflito mediante a proposta ou a situação ou a decisão que eles tivessem que tomar. Então ele não tomou a decisão sozinho. Agora, em Gálatas capítulo 5, versículo 14, eu vou ler essa parte, depois eu vou ler outra aqui que fala sobre isso. Porque toda lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Dito isto, aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 2, fala do casamento, dos deveres do casal. Diz assim no versículo 22: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora no versículo 23 diz assim, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencie o marido. Dito isso, eu acabei de falar em Gálatas, no que se resume toda a lei e os profetas, numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dito isso, a parte de sujeição da mulher para com o marido, isto é um assunto bastante polêmico que hoje se discute e se interpreta de uma maneira diferente por muitas pessoas e bastante equivocada, dizendo que uma mulher que é sujeita ao marido, ela não tem vida própria, ou seja, ela está submissa a todas as ordens do marido. Isso é totalmente distorcido e divergente do que diz a palavra. Sujeição não significa você ser escrava, você ser uma pessoa submisso a toda a ordem que o homem te dá. Isso seria machismo, seria uma coisa totalmente fora das escrituras, que fogem dos aspectos do amor. Tanto que a palavra de Deus remete a responsabilidade para o homem
com a mulher muito superior à sujeição da mulher para com o marido, no que diz o que o homem ele está com a ordem e a responsabilidade de amar a sua esposa de tal forma que ele, se possível, dar a vida por ela. Vós, marido, amai vossas mulheres, assim também como Cristo amou a igreja, assim mesmo se deu e se entregou por ela. Já a mulher não tem essa ordem e esse mandamento, então ela é amparada pelo homem, ela é protegida. Isso nos traz o entendimento de que, pelo casal serem dois em uma só carne, os dois devem estar em um único entendimento, com os mesmos objetivos e alinhado em tudo aquilo que eles forem fazer. Isso traz para o casal a comunhão e a presença de Deus na vida do casal, e por isso o casal que adota esse tipo de responsabilidade, traz essa palavra para a sua vida, não tem como não prosperarem e não prosperarem a sua família e serem grandemente abençoados e terem uma vida abundante. Dito isto, vamos para o próximo capítulo e que todos vocês possam refletir e serem grandemente abençoados em suas vidas. E até o próximo capítulo.